Vamos lá agora para a nossa videoaula sobre oração subordinada, né, do período composto. E vamos caminhar aqui lentamente, lembrando que, se você já tiver uma base sobre a análise sintática do período simples, isso aqui fica muito fácil. Por quê? Então vamos agora à primeira definição. De acordo com a função que exerce no período, a oração subordinada substantiva pode ser. Então, oração subordinada, vamos começar aqui do início. Oração subordinada depende uma da outra. Por isso que se chama subordinada. Você se lembra daquela outra definição que a gente fez sobre a coordenada? Oração coordenada é independente. Oração subordinada é dependente. Se ela é dependente, ela depende de alguma coisa. Depende de alguma coisa, certo? Então, ela depende de quê? Simples, da oração principal. Então, como eu tenho um período composto, eu tenho período composto formado por duas ou mais orações. Você precisa achar, a gente precisa achar, nesse período composto, a oração principal. Todo mundo erra nessa matéria porque avança demais na oração subordinada sem preocupar com a oração principal. Então, a oração subordinada, já que ela depende uma da outra, eu vou deixar a definição aqui como a matéria toda que a gente passa, né, na videoaula. Mas olha aqui. De acordo com a função que exerce no período, a oração subordinada substantiva pode ser. Eu deixei uma dica aqui, daqui a pouco eu vou usar isso aqui, ó, tá? Vou deixar aqui destacado. Não é hora de usar isso agora. Vou deixar quietinho aqui. Subjetiva. Eu estou aqui, ó. Subjetiva. Ela tem a função, então vou colocar aqui, tem a função de sujeito da oração principal. Meu amigo, se você perceber isso, essa matéria acaba. Por quê? Se não houver sujeito na oração principal, a próxima oração ela será subjetiva. Ou seja, ela vai exercer a função de sujeito da oração principal. Tá certo? Então vamos lá. Vamos analisar essas duas orações aqui agora. Deixa eu botar em negrito e vou isolar essas orações aqui. Oração 1. É fundamental o seu comparecimento à reunião. É fundamental que você compareça à reunião. Então, você vai classificar para mim esse período 1 e vai classificar esse período 2 para mim. Então, vamos agora lembrar das nossas aulas passadas, né? Se você está começando agora, eu já vou começar daqui para frente, já de um período composto, que não dá para ficar recordando toda hora. É fundamental o seu comparecimento à reunião. Primeira coisa que eu faço é destacar o verbo. É fundamental, não é nada, o seu comparecimento não é nada, a reunião não é nada. Então, eu encontrei um verbo aqui. Oração 2, destaquei o verbo. Fundamental que você compareça, do verbo comparecer. Olha aí. Então, esse período 1 é um período simples. E esse período 2 é um período composto. Pronto, é assim que você deve trabalhar. Tá? Período simples está em outras aulas, nas aulas anteriores, dedicado ao período simples. E nós vamos trabalhar com esse período 2 aqui, que é o período composto. Vamos descobrir se ele é coordenado ou subordinado. Cara, faça isso, cara. Se você entender o processo de descobrir isso, se é coordenado ou subordinado, você mata. Eu vou repetir. Você mata essa matéria com muita facilidade. Ele é coordenado. Se ele for coordenado, as orações são independentes. Ou seja, uma oração não depende da outra.
oração. Como é que a gente vai saber onde termina e onde começa uma? É fundamental. Eu vou até aqui, tá? Vou fazer diferente aqui, colocar um negocinho bacana aqui para você entender. Quer ver aqui, olha? É fundamental. É uma oração. Que você compareça à reunião é outra oração. E essa segunda oração, ela foi unida à primeira oração por causa desse que é uma conjunção. O que é uma conjunção? Uma união. Então, eu vou destacar isso aqui também. Vou colocar aqui um amarelo, e eu não enxergo o amarelo aqui, vai ficar fantástico. Aqui, ó, achei, pronto. Olha o que da conjunção. Então, aqui começa a segunda oração, e aqui começa uma oração, e aqui começa outra oração. Vamos descobrir duas orações. Pronto, oração 1, oração 2. Segundo passo. Tem alguma lógica, algum cabimento eu chegar e falar para uma pessoa assim, fulano, é fundamental. Ele vai entender o que eu estou falando? Eu acredito que não. Se ele não entende um discurso básico, quando eu falo assim, é fundamental, quer dizer que esse é fundamental precisa ser complementado. Ele precisa ser acrescido de mais informações para que tenha lógica, para que dê continuidade ao processo de comunicação. Então, observe que, se eu chegar perto de uma pessoa e falar assim, ô Maria, é fundamental, a Maria vai ficar olhando para mim, até eu terminar, que você compareça à reunião. Quando eu tenho duas orações, sendo que uma depende da outra, eu vou falar que esse período é um período composto por subordinação. Então, ele não é coordenado como eu coloquei aqui embaixo. Aqui, ó. Ele não é coordenado como eu coloquei aqui. Ele é subordinado. Por quê? Esse que você compareça à reunião depende do é fundamental. E o é fundamental não vive sem que você compareça à reunião. Beleza? Próximo passo. Descobrir qual é a oração principal e descobrir qual é a subordinada. Tem muito gramatiqueiro aí que fica na base do decoreba. Começou por conjunção é subordinada. Começou por conjunção é subordinada. Ele está certo. Começou por conjunção é subordinada. Mas não custa você entender que a oração principal é aquela que dá início ao diálogo. Então, qual que você acha que dá início a alguma coisa lógica? O é fundamental ou que você compareça à reunião? Tenta chegar perto da pessoa e falar é fundamental. A pessoa vai ficar esperando o seu complemento do fundamental. Agora, se você chegar perto da mesma pessoa e falar que você compareça à reunião, aí sim não tem a menor lógica. Então, a oração 1 é a oração principal. E essa oração 2 é a oração subordinada. Pronto. Agora só mais um passo, eu acabo com ela. Então, vou colocar embaixo aqui. Período composto por subordinação. Então, como é que eu vou classificar? Período composto por subordinação, tá? Deixa eu apagar. Não, vou continuar assim. Vou só cancelar o negrito aqui para ficar mais fácil para a gente. Agora eu vou classificar. Classifiquei a 1, que é uma oração principal. E a 2, que é uma oração subordinada. Paro aí. A oração subordinada ela pode ser substantiva, pode ser adjetiva, pode ser adverbial, pode ser um monte de coisa misturada. Neste caso aqui, ela vai ser substantiva e ela vai ter a função de sujeito, então subjetiva. Como é que eu descobri isso? Tem a manha mais fácil. A manha mais fácil é assim: se não houver sujeito na oração principal, letra maiúscula, certamente a oração subordinada será, como é que é? Terá a função do sujeito. Olha só. É fundamental. Você lembra como é que faz a perguntinha? Que é fundamental?
Então, eu vou colocar para você aqui. Que é que mais oração. E aí você vai responder. Que é fundamental que você compareça à reunião. Então, essa oração 2, que é a oração subordinada, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ainda não entendi. Explicando maneira 2. Substantivo porque ela tem a função de um substantivo. E subjetivo porque ela tem a função de sujeito. Toda oração subordinada substantiva, agora eu vou subir, pode ser substituída por isso. Eu acho essa comparação assim muito minúscula, muito resumida diante de um trabalho muito grande, que é para descobrir a oração subordinada. Mas fica com essa cartinha na manga. A oração subordinada substantiva pode ser substituída por isso. Vamos ver? É fundamental isso. Então você já pode afirmar que é uma oração subordinada substantiva. Eu prefiro essa lógica aqui, ó. Você pegar, deixa eu isolar o período simples em cima, pronto. Você pega a oração 2, né? E faz todo esse raciocínio. Você isola a oração principal, como eu achei, e que você compareça a oração vai depender da oração principal. Ela vai ser oração subordinada. Então, você separando as duas orações corretamente, você vai descobrir que a oração subordinada complementa a ideia da mensagem transmitida pela oração principal. Ok? Na matéria aqui embaixo, aqui eu coloquei um monte das minhas observações, né? Eu coloquei mais 4 exercícios. Aqui eu tenho o primeiro exercício, aqui eu vou fazer mais 4 com você. Olha aqui. É preciso que o grupo melhore. Então, eu vou até aqui, chego e coloco primeira oração, começou com conjunção. Segunda oração. Qual é a principal? Qual você acha? É preciso que o grupo melhore. Qual é que dá mais ideia de raciocínio e permite diálogo? Obviamente, Deixa eu desligar isso aqui. Gente, eu tomo surra demais desse Word. Pronto. Então, eu tenho a oração 1 aqui, a oração 2 aqui. A oração 1 é a oração principal, que vai me permitir diálogo. A oração 2, oração subordinada, substantiva, é preciso. Pergunta do sujeito. Que é preciso que o grupo melhore? Então, eu vou colocar a oração subordinada substantiva subjetiva. Em alguns concursos, tá, caía uma questão assim, transforme a oração, o período composto em período simples. Então, é correto marcar que o período simples corresponde a... Então, vamos transformar aqui. É preciso que o grupo melhore. A melhora do grupo. Fica meio estranho, mas acabou aí. Virou um período simples. Tá? Então, está resolvida essa questão. Observe que na oração principal não existe sujeito. Então, o sujeito necessariamente vai cair sobre a segunda oração, que é a oração subordinada. Correto? É necessário que você compareça à reunião. Eu acho que eu fiz essa aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui. É a mesma, só muda o verbo. Então, vamos aqui. Esse 3 aqui, ó. Consta que esses homens foram presos anteriormente. Vamos lá. Período 1, período 2. Consta é o verbo. Consta. Epa, esse aqui já é uma manha bacana. Quer ver como é que você pega um sujeito desavisado? Você fala que isso aqui é um período composto. Aí você vira para o camarada e fala assim, por que é um período composto? Porque tem 2 verbos. Então, identifique. Consta, aqui onde eu estou, e foram. Tá? Esses são os 2 verbos que transformam esse período no período composto. Então, a oração 1, que é consta, e a oração 2, que esses homens foram presos anteriormente. Então, vamos colocar aqui. Oração principal. Por que é a oração principal? Que vai me permitir diálogo. Eu vou chegar perto da pessoa e falar consta. Ela vira para mim e fala assim, quem é que consta?
Ah, que esses homens foram presos anteriormente. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Para quem já tem experiência nessa matéria e ainda tem dúvida, eu sei onde é a sua dúvida. Você está misturando a oração subordinada, substantiva, subjetiva com a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Como resolver isso? Faça sempre assim. Antes de colocar que a segunda oração, ou que a oração substantiva, aliás, que a oração subordinada substantiva é subjetiva, verifique se há sujeito na oração principal. Se não houver, necessariamente o sujeito é a próxima oração. Tá ok? Vamos lá. Foi confirmado que o exame deu positivo. Vamos lá, oração 1, oração 2. Até onde vai e onde começa. Quer que foi confirmado que... Então, aqui, ó, verbo. Botando aqui realçado para você. Deu positivo, realçado para você. Foi. Opa, errei feio. Tá vendo aí, olha? Foi confirmado. Foi confirmado que o exame deu positivo. Pronto, agora está corrigido. Quer que foi confirmado que o exame deu positivo. Oração 1, oração principal. Oração 2, oração subordinada. Explicando. Oração principal, porque ela dá lógica à oração 2. Então, a outra é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque depende da oração principal, ok? Então, todas essas orações subordinadas substantivas, subjetivas, elas têm função de sujeito. Agora entram outras, né, orações subordinadas, substantivas, que eu vou te mostrar aqui para baixo. E aqui umas dicas, olha. Algumas estruturas típicas que ocorrem na oração principal. Verbo de ligação mais predicativo, tá? É bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado, tá? E os exemplos aqui embaixo. Vamos aqui, olha, vamos separar esses exemplos aqui. É bom que você compareça à minha festa. É bom. Separo a primeira oração. Vou para a segunda. Que você compareça à minha festa. Então eu vou chegar aqui. E eu não consigo fazer esse troço porque eu tenho que desligar aqui agora. Pronto. Então, oração 1. Oração 2. Oração 1, oração principal. 2, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Transforma em período simples. Transformo. É bom seu comparecimento à minha festa. Pronto. Transformei em período simples. Tá? Expressões da voz passiva, como sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, é sabido, foi anunciado e tal. Isso aqui, cara, eu vou comentar contigo posteriormente, quando eu estiver trabalhando voz passiva, matéria que eu não vi ainda. Tá? Eu vou deixar um link da voz passiva. Depois, na voz passiva, eu vou explicar essa matéria. Tá bom? 3. Verbos como convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer. Também tem exemplo aí. E essa observação aqui também é interessante. Quando a oração subordinada substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Convém que não se atrase na entrevista. Quem é que convém? Convém que ele não se atrase na entrevista. Isso você pode usar em qualquer caso. Tá? Agora eu vou te mostrar outras orações. Deixa eu sublinhar essa daqui. Outros tipos de orações subordinadas substantivas, como é o caso da oração subordinada substantiva predicativa. Vai ficar assim aqui, ó. Epa. Oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva predicativa. Ela tem o valor de um predicativo do sujeito. Cara, mata a questão agora. Para haver um predicativo do sujeito, eu preciso de verbo de ligação. Então, olha aqui. Essa é a mais simples ainda. Agora, isso aqui é a fórmula que já está pronta para você ler depois. Comigo você vai fazer esse exemplo aqui. Olha que doideira. Eu vou pegar, vou isolar isso aqui lá para baixo. Pronto.
Vou colocar aquele lance que eu coloquei antes, né? 1 e 2. Onde termina a oração 1, começa a 2. Olha que legal. Vou colocar a oração... Epa, colocar a oração 1 aqui, oração 2 aqui. Oração 1. A dúvida é... Então, vou colocar aqui a oração 1. Se você virar... Eita! Eu não tenho, gente, vocês vão me desculpando aí, porque eu não tenho total domínio ainda. Total domínio? Não, eu tenho o mínimo domínio de Word, então tem que ser assim mesmo. Então, eu tenho esse verbo é, abastecendo a dúvida, e tem o virar, abastecendo-se você. Observe que existe sujeito na oração 1. Então, a oração 2 não pode ser subjetiva. Observe que existe aqui um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. São os verbos de ligação. Esse é o verbo ser. Tá? E então eu vou analisar essas duas orações e vou ver que elas são ligadas por um verbo de ligação. E o verbo de ligação dá uma qualidade para o sujeito que está expresso na oração principal. Então eu vou colocar epa, oração principal. 2, oração subordinada, substantiva, predicativa. Correto? Aqui eu posso colar aquela dica, né? A teoria que estava aqui. Vamos partir para a segunda. Agora eu não vou fazer muita coisa contigo, eu quero que você observe. A verdade é que você não virá. A verdade é... Parei aqui. Coloquei o lance para separar a oração da outra e coloquei a oração aqui. Qual que é a oração principal? A verdade é... Segunda, que você não virá. Iniciada por conjunção, verbo de ligação e dando uma qualidade pro sujeito. Tá? Então essa é a predicativa. É difícil aprender assim? Não é fácil não. Eu estou te mostrando a matéria, porque depois disso aqui vem os exercícios. A gente garra nos exercícios, faz uns 50 exercícios, aí fica de boa, tá? Objetiva direta. O que você acha que a objetiva direta faz? Tem a função de, aqui ó, objeto direto. Da oração principal. Está faltando completar isso aqui na matéria as matérias da internet não trazem esse complemento não. Da oração principal. Completo o sentido de um verbo transitivo direto. O camarada já não erra se ele tiver noção do que é transitividade verbal. Porque se tiver um verbo transitivo indireto com um objeto direto, está errado. Ou o verbo é bitransitivo, que vai aceitar um objeto direto e indireto, ou vai ser um verbo transitivo direto. Tá bom? Exemplos. Nós queremos, vamos colocar aqui na oração 1, que você fique. Na oração 2. Oração 1, oração principal, que você fique. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ela vai ficar meio esquisita, olha só que nome grande. Isso aqui assusta a galera, mas é bobo demais. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ah, eu quero abreviar. Não mexe com a abreviação agora. É fria, você tem que escrever tudo, até em fará. Então, critérios para ter oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Tem sujeito na oração? Tem. Eu tenho um nós aqui. Também teria o queremos com sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Quem quer alguma coisa. Quer o quê? Que você fique. Ah, então, você se lembra do período simples? Se não, recorda lá naquela aula lá. Pesquisa no canal que você vai achar a aula dela. Perguntas. O que... Não, verbo mais o que e verbo mais quem. Pronto, fechou. Tá? É assim que você vai fazer. Vamos agora para oração 2. Isolei aqui para baixo. Não quero ler isso aqui. Bacana. Pronto. Os alunos pediram que... Então vamos colocar aqui 1, 2. Eu posso correr assim? Não.
Não é legal você correr assim, não. Sabe por quê? Eu vou te fazer uma pegadinha. Identifique no período em questão se ele é... Identifique os verbos do período em questão. E justifique se é composto ou simples. Pronto, te peguei. Então eu posso falar que o período realmente é composto porque eu tenho dois verbos. Eu tenho um período até aqui e tenho outro período até aqui. Então nós temos a primeira oração marcada pelo verbo pedir, que aqui está no pediram, e temos a segunda oração marcada pelo verbo que aqui está fosse. Então, nós temos aqui duas orações. Então, você não pode afirmar que o período é composto se você não olhar antes se há dois ou mais verbos. Aqui no caso, nós temos dois verbos. 1, 2. Tá? Vamos classificá-lo. O primeiro é a oração principal. Segundo, os alunos pediram o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque ela tem a função de objeto direto da oração principal. Ok? Tem mais exemplo aqui pra gente? Aqui tem aquela fórmula, né? Aí. Objetiva indireta, mesma coisa. Tem a função de objeto indireto. As crianças gostam de que esteja tudo tranquilo. A mulher precisa de que alguém a ajude. Deixa eu fazer esse daqui, ó. Verbo 1, preposicionado, que caracteriza o objeto indireto. Oração 2, começando pela preposição, depois a conjunção, porque se não tiver preposição não é objeto indireto. Olha a outra aqui. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguém. Então, oração 1, oração 2. Colocando aqui embaixo. Não vou fazer tudo não, tá, gente? Senão vai ficar imenso o vídeo. Mas a gente vai resolver os exercícios, que é mais importante. Aqui eu estou só te explicando rapidamente a matéria. A mulher precisa de que alguém a ajude. A mulher precisa. Quem precisa? A mulher. Já é sujeito. Tá? A outra não pode ser sujeito. A outra vai ser o quê? Olhando para o verbo precisar. O verbo precisar tem duas transitividades. Eu posso precisar o alvo e eu posso precisar de alguém. Então tem dois significados. A gente fala que tem duas regências. Então eu vou colocar aqui, primeiro, oração principal. 2, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? Tem essas duas orações. Por que ela é objetiva indireta? Porque ela tem a função de objeto indireto da primeira. Você consegue transformar num período só? Consigo? A mulher precisa da ajuda de alguém. Aí, ó. Precisa de quê? Da ajuda de alguém. Bacana? Esse foi o objeto indireto. A formulazinha aí, ó. Tá tudo junto aí, ó. Completiva nominal. Completa o sentido da primeira oração, funcionando como um complemento nominal. Tá aí. Vamos pegar um. E eu vou tentar te pegar nesse aqui também, tá? Tenho vontade de que aconteça algo inesperado. Vamos lá, então. Tenho vontade. Tenho vontade de quê? Bacana. Oração 1, oração 2. Meu irmão, você sabe a diferença de uma oração subordinada substantiva completiva nominal para uma oração subordinada substantiva objetiva indireta? Eu sei, e te explico agora. Quer ver como é que é moleza? A oração subordinada substantiva completiva nominal, ela precisa terminar com substantivo abstrato, como é a matéria do complemento nominal. Então, completiva nominal, substantivo abstrato. Você lembra disso? A complemento nominal completa um substantivo abstrato. E o objeto indireto completa um verbo transitivo indireto. Então, a oração 1 vai ser a oração principal. A oração 2 vai ser a oração subordinada,
substantiva, completiva, nominal. Tá? Porque ela vai ter a função de completar o nome. Qual? Vontade. Tá aqui. Beleza? Aqui a formulazinha. Mais outro exemplo. Ah, toda criança tem necessidade. Vou fazer essa aqui contigo também. Meia hora de vídeo, mas vou fazer essa aqui contigo também. Então, vamos lá. 1 e 2. Posso colocar ela até aqui. Olha o de que lá. Bom, tentando te pegar de alguma maneira agora diferente. Até onde eu vou delimitar a oração principal e vou começar a oração subordinada? Ora, até começar a conjunção. A conjunção é o quê? Então, eu devo parar aqui e deixar esse de sozinho? Não. Porque esse de, ele é exigido pela oração principal que tem a necessidade, que é o substantivo abstrato. Então, eu tenho que colocar aqui 1, oração principal. 2, oração subordinada. Peraí, misturei tudo aqui. Subordinada, substantiva, completiva, nominal. Completa o quê? A palavra necessidade. E a palavra necessidade é um substantivo abstrato. Correto? Beleza. Tem mais outros aqui, olha. Vamos ver se tem a fórmulazinha para deixar para você. E agora, por último, vem a apositiva, que é a mais simples. Tem a função de aposto. Aposto é uma explicação. Aí a galera toda cai matando, né? Depois de 2 pontos, não tem outro jeito, né? Toda família tem a mesma expectativa. Então, estou explicando o núcleo da ideia, toda a família tem a mesma expectativa. Qual a explicação que você dá a mais do que está escrito? Que eu passe no vestibular. Então, essa é uma oração e esta é outra oração. Lembrando que deixa eu botar aqui. Lembrando que a positiva, ela vai ser marcada pelos 2 pontos. Por isso que ela fica tão simples assim. Então, aqui eu não consigo colocar a oração 1 e 2, né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. 1 e 2. Tá? Então, oração principal. 2. Oração subordinada. Errei tudo. Substantiva apositiva. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Ah, eu não entendi nada. Normal você não entender nada. Entendi alguma coisinha. Normal você entendeu só alguma coisinha. Ah, eu tô com muita dúvida ainda. Ah, sua aula não presta. Se eu te explicar, não presta. Cara, essa matéria é muito nojenta. Então você precisa do período simples para entender o período composto. O que eu vou deixar no site, lá no blog? Vou deixar toda essa matéria para você mastigadinha, do jeito que está aqui. Tá? Você vai entrar no www. Isso aqui está maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. nirvanatômico.com. Tá? Vou entrar para você ver aqui. Você entrando, eu já dei uma geral no site, no blog. O Bruno deu uma geral no blog também. Tá? Então está bem mais tranquilo para você. Videoaulas do Carlão. Você chega aqui. Agora está separado, olha. Análise sintática do período simples. Todas as aulas, com a explicação de cada uma, figuras de linguagem, análise sintática do período composto, uso dos porquês. Então agora, a análise sintática do período composto, eu já vou colocar aqui a aula 3, aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar a aula 3, oração subordinada. Então o que eu te aconselho para você falar assim, não, realmente agora eu aprendi. Você vai ver a matéria, você vai ver a videoaula e vai se preparar que nesses próximos dias eu já estou postando os exercícios. Aí você vai aprender, porque nós vamos fazer uns 20, 30 exercícios, tá? Então fica ligado aí, dá uma estudada, dá uma recapitulada, tem meus contatos aí no blog, qualquer problema você manda um e-mail que eu resolvo qualquer coisa pendente contigo. Valeu? Então um beijão, bons estudos e até a próxima.